Porque, irmãos, o que é que dá prazer para nós, como seres humanos, é expressar o valor pelas coisas que a gente dá valor. Por exemplo, você acaba de ler um livro que você gosta demais, não é? Então, por exemplo, está aqui um livro especial. Eu posso falar deste livro para vocês como um livro muito precioso. E falo de graça, não é? O escritor e a empresa desse livro não precisa pagar nada para isso, porque eu valorizo muito esse livro. Uma outra pessoa, ou jovens da igreja, gostam muito de falar de atletas, não é? Ah, esse atleta é melhor do que aquele atleta, e passam horas discutindo isso, porque a gente gosta de falar das pessoas, das coisas, dos eventos, das circunstâncias que a gente dá valor. O ser humano funciona desse jeito. A gente gosta de ficar falando sobre as coisas que a gente dá valor. Irmãos, o nosso Deus não encontrou no céu, na terra e debaixo da terra nenhum ser melhor do que Ele, bendito seja o seu nome. Não existe nenhuma outra criatura, nenhum outro ser que seja mais supremo do que o nosso Deus. Então, o nosso Deus, na verdade, não tem saída. Ele tem que falar bem dele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se Deus não falar bem dele mesmo, o nosso Deus vai ficar idólatra. E vai idolatrar uma coisa que é inferior a ele. E o nosso Deus não é idólatra. Quantos estão entendendo isso, amém, irmãos? Porque não existe outro ser maior que o nosso Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Todo-Poderoso. E só Ele merece honra, glória, louvor e domínio. Você pode bendizer o Senhor por isso, amém, irmãos? Então, como nós valorizamos pessoas, coisas, objetos que nós temos no nosso dia a dia, nós devemos entender que o nosso Deus merece essa valorização. E não é porque Ele é vaidoso, é porque Ele merece mesmo. Bendito seja o seu nome. Não há nada, não há ninguém superior a Ele. Então, quando a gente faz um louvor a Deus, a gente completa uma coisa que eu vou explicar para vocês. Não adianta nada você ter um lindo bebê na sua casa, voltando para esse exemplo, e você saber que esse bebê é a razão da sua alegria e da sua esposa, e você não diz isso. Não é verdade, irmão? Já pensou um casal que acaba de ter uma criança em casa, e aquela criança vai crescendo e nunca, nem o pai nem a mãe falou para o outro, mas que linda criança que Deus nos deu, não é verdade? Já pensou, irmão, uma situação dessa? Não vai existir um negócio desse nunca, irmão. Porque humanamente falando, a gente faz isso. Irmãos, a alegria, agora é um mistério, irmão. A alegria do verdadeiro crente só se realiza quando ele expressa esta alegria que ele está sentindo. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode passar todos os dias na igreja e fazer suas orações, mas se você não dizer para Deus: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai, o que cuida de mim, o que sara minhas enfermidades, o Todo-Poderoso, sábio, justo, santo, se você não for dizer essas coisas que realmente Deus é, você não completa a sua alegria. Você sabe essas coisas, mas você não diz essas coisas. Então, irmãos, quando nós louvamos a Deus em oração, aí a nossa alegria fica completa. Você pode glorificar a Deus por isso? E eu vejo essa diferença em algumas orações. São orações que alguns irmãos começam exaltando a Deus, e eles ficam numa felicidade tão grande naquela exaltação, que rapidamente eles já ficam contritos, e começam a chorar, e começam a ficar quebrantados, porque primeiro eles exaltaram o Senhor, glória a Deus. E aí acontece uma outra coisa interessante. Antes da criação, antes de existir o céu, a terra, o universo, existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando Deus olhava para Jesus, Deus via a sua glória, o Pai via a sua glória refletida no seu Filho. E o que dava alegria para o Pai era ver a própria imagem dele no Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí chegou o tempo em que Deus criou o universo,
criou os seus anjos, e aí a glória dele ele começou a ver na criação. Eu queria que você visse esse salmo. Salmo de número 104 e o versículo 31. Já estou terminando. Salmo de número 104 e o verso 31 que diz: a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras, glória a Deus. Então, depois que Deus fez todas as coisas, os anjos, esses primeiros espíritos e criaturas, ele começou a ver a glória dele revestida, refletida nessas criaturas. Por isso é que a Bíblia diz, não é, que o homem perdeu, não é, a sua imagem e semelhança de Deus. O homem acabou prejudicando isso com o pecado, não é? Ficou destituído da glória de Deus. O homem ficou destituído da glória de Deus, porque a glória de Deus se refletia nas suas obras criadas. E quando o homem apareceu também, mas aí o pecado surgiu e isso afastou a glória de Deus da vida do homem. Os irmãos estão entendendo isso? Até que o dia que chegou o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pelo sacrifício de Cristo, agora não só pela criação, mas pela redenção, a glória do Senhor começa a se refletir. Então aquela glória que Deus manifestou em Adão e Eva antes do pecado, agora ele vê na sua vida, bendito é o nome do Senhor. E toda vez que você se aproxima para orar, Deus vê a imagem dele em você, bendito seja o nome do Senhor. E veja só o que diz Isaías no capítulo 53, verso 11, para nós terminarmos essa noite. Isaías, capítulo 53 e o versículo 11, que diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Glória a Deus. O trabalho de Jesus, de dar a sua vida por nós, vai refletir na sua vida e você vai ser visto pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nosso Deus tem um prazer maravilhoso, irmãos, quando a gente louva e exalta e glorifica o nome dele, porque nós estamos dando para ele a glória que pertence a ele, e só ele merece essa glória, bendito é o nome do Senhor. Nós alegramos a Deus com o nosso louvor, e Deus nos alegra com a nossa oração. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, nós temos na oração o encontro de duas alegrias, a alegria do Pai e a sua alegria. Amém? Este é o objetivo muito importante na nossa vida de oração.